Olá! Começando o ano, vou aproveitar aqui o momento para responder umas questões, umas dúvidas que sempre me fazem, são repetidas. Então eu vou falar aqui para vocês terem bem claro na cabeça de uma vez por todas, tá bem? Então vamos lá, primeira questão aqui. Preciso malhar todos os dias? Então a resposta é não. Não há necessidade de malhar todos os dias. Pelo contrário, é até melhor você alternar os dias de treino para que o seu corpo recupere, para que ele descanse. A musculação, ela é um tipo de atividade que demanda muita energia no músculo, acontecem muitas reações químicas, acontecem muitas microlesões em que precisa haver uma recuperação. O músculo precisa descansar, ele tem que recuperar para ficar bem. Então não adianta você malhar todos os dias, porque se você faz um treino, aí você tem aquele machucado, aquelas microlesões, aquelas reações químicas que aconteceram e tiraram aqueles substratos energéticos de dentro do músculo. Depois que você termina o treino, você começa a fazer uma reparação daquele tecido, uma reparação dessas unidades motoras que foram gastas. Então você vai recuperando, tá? E dependendo do treino, você demora para recuperar. Então não é rápido, tá legal? Então o ideal é você descansar a partir de 48 horas, para quem está começando a fazer musculação. Agora, para quem já treina, é interessante descansar 72 horas ou mais, porque assim você tem uma recuperação total da sua musculatura, isso que é importante. Então não adianta treinar todos os dias, que você vai atrapalhar a sua recuperação, consequentemente vai atrapalhar os seus resultados. Agora uma segunda questão, posso ficar sem aeróbio e emagrecer? Sim, você pode emagrecer somente com a musculação. Acaba que o treinamento aeróbio, ele meio que foi introjetado na nossa vida, na nossa mente, e ele não sai de jeito nenhum. Vou até fazer uma comparação, tá? Com dois autores da década de 70 para a década de 80 que revolucionaram a atividade física. Um autor foi o Cooper, que criou o famoso teste de Cooper, predominantemente um exercício aeróbio. Um outro foi o Arthur Jones, que ele inventou as máquinas da Hammer, que foram as primeiras máquinas de musculação. O que aconteceu? O Cooper, como ele era uma pessoa de maior visibilidade, um médico conhecido, ele popularizou o exercício aeróbio. Só que no decorrer dos anos, tá, foram passando vários anos e tal, com novas descobertas, novos estudos científicos, e comprovou que o aeróbio não é o melhor exercício para emagrecer. Só que aí aquilo ficou na mente coletiva. Então as pessoas relacionam emagrecimento com aeróbio até hoje, tá? Agora o Arthur Jones, o que aconteceu com ele? Ele era professor de halterofilismo, ele treinava fisiculturista. Então uma visão naquela época de fisiculturista, grandão, fortão, então era muito corpo, muito músculo e pouco QI, pouca cabeça. Então o que aconteceu? As pessoas tiveram meio que um preconceito, até porque ele não gostava de aparecer, não fazia estudos, ele não era médico. Então isso tudo foi um agravante, certo? Então ele não teve a mesma popularidade. Aí o que aconteceu? Com o decorrer dos anos foram surgindo vários estudos, e esses estudos comprovaram que o aumento da massa muscular faz com que haja uma maior queima da gordura, um maior consumo da gordura. Então, obviamente, vai emagrecer mais. Então, é uma coisa lógica, tá? E hoje, a maioria dos estudos comprovam que a musculação emagrece mais do que o aeróbio. Que, pelo contrário, muitas vezes o aeróbio nem emagrece. Agora, como é que uma pessoa que faz aeróbio emagrece? Então, gente, pode ser pela alimentação ou pode ser pelo simples fato da pessoa começar a fazer uma atividade.
Só que depois que chegar um certo tempo, o corpo dela vai se adaptar àquele estímulo, àqueles exercícios. Então não vai adiantar mais muita coisa. Tá bem? Agora a musculação não. Como tem o efeito da intensidade, da sobrecarga, dá sempre para ir incrementando o treino, intensificando, deixando ele mais intenso. Então isso é muito importante, tá? Então, essa questão, tranquila? Então vamos lá, uma outra. Quero perna. Posso malhar 3 vezes perna na semana? Então, muitas pessoas querem desenvolver, por exemplo, o músculo das pernas. Aí vem aquela falsa ideia de que deve malhar mais, malhar 3 vezes na semana. Então, eu te respondo, acontece o seguinte, quando você malha mais vezes na semana, aquele mesmo grupamento muscular, você acaba com sua recuperação, você não vai descansar. Então, se você não descansa, você não repõe aqueles substratos energéticos que estavam dentro da sua célula muscular, dentro das fibras musculares. Então, você não tem resultado. Não adianta. Se você quer malhar com intensidade, você precisa dar descanso. Você precisa dar uma recuperação maior. Então, o ideal é que você faça o treino de perna, descanse 72 horas, depois você vai e repete o treino, tá legal? E a partir de 72 horas, porque se você for um aluno avançado, o ideal é descansar mais, tá? Dependendo do tipo de treino, o ideal é fazer uma vez na semana só o treino de perna, se ele é muito intenso, tá bem? Então, não adianta a gente focar só no estímulo, nós precisamos focar no descanso, na recuperação, que é isso que vai potencializar os resultados. A gente tem uma ideia errada de achar que tem que malhar mais, que quanto malhar mais, tem mais resultado, mas não. Quanto mais intensidade conseguimos colocar no nosso treino, aí sim nós temos mais resultado. E com a intensidade, nós precisamos de mais tempo para recuperar aquela musculatura. Isso está totalmente ligado. Não tem como você fazer um treino forte e não recuperar. Você precisa da recuperação. Suas fibras precisam de um tempo para elas recuperarem todo aquele substrato energético que foi utilizado para fazer a contração, para fazer o treino. Vocês conseguem entender que quando você treina, você chega numa exaustão total da sua musculatura que você precisa recuperar toda aquela energia que foi gasta, tá legal? Então, nessa recuperação é que seu músculo se desenvolve. Nessa recuperação é que você potencializa a sua queima de gordura. Então, não é durante o treino, é após o treino. Então, é importante que você faça seu treino com intensidade, com força, você descanse, recupere para poder fazer de novo. Então esquece esse negócio de malhar 3 vezes na semana, tá legal? 2 vezes na semana para malhar a perna é o suficiente? Tá lembrando que isso é com relação ao treino de perna, tá? Porque tem pessoas que malham perna 3 vezes na semana. E eu estou explicando que não há essa necessidade, pelo contrário, vai atrapalhar nos resultados. Tá bem? Agora uma outra questão. Como eu posso enfatizar um músculo? Por exemplo, eu tenho meu treino de perna, tá? Eu identifiquei que eu tenho dificuldade para desenvolver a coxa, tá legal? Então, como é que eu faço para enfatizar o trabalho de coxa para ficar assim do jeito que eu almejo, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente o seguinte: você não precisa fazer mais exercícios para ter mais resultado. Eu acho que isso já está bem claro para nós, certo? O que é importante é malhar com intensidade, tá bem? Então, se você quer enfatizar determinado músculo, é interessante você começar o treino com aquele grupamento muscular que você quer enfatizar. Por quê? No início, no primeiro exercício, na primeira série, é quando você está com mais força, você está com mais disposição, você está com mais energia. Então, você consegue imprimir o máximo de intensidade. Então, se seu objetivo é determinado músculo, começa com ele,
tá bem? Começa treinando aquele grupamento muscular que você quer enfatizar. Aí depois, na sequência, você vai fazendo os demais para completar a série, tá? Isso faz uma diferença boa, porque no início da série você está descansado. Então você tem aquela recuperação, tá bem? O último exercício, normalmente, você está desgastado, você está querendo ir embora. Então, é o que você vai fazer pior, tá legal? Agora, você que quer um equilíbrio e tal, é interessante num mês você começar com determinados músculos, aí no outro mês você inverter, por assim vai, tá? Porque sempre o primeiro exercício que você faz, a primeira série, é a série que você está mais forte, você está com mais disposição, então você vai imprimir mais intensidade para começar seu treino, tá bem? Agora uma outra questão, posso fazer mais exercícios para um determinado músculo que eu queira enfatizar? Não faça, tá, gente? Acontece muito até o contrário. Quando você utiliza demais determinada musculatura, você não dá o tempo de recuperação, o tempo de descanso, é perigoso até você perder massa muscular, você perder fibras musculares lá, entendeu? Aquele músculo que tanto você queria enfatizar o trabalho, que você queria desenvolver, se você exercitar demais, ele não descansa, ele não recupera, sem falar que potencializa o risco de você ter lesão. Tá bem? Então, gente, a solução para vida longeva na musculação é isso, tá? Você quer ter uma longevidade na musculação, não ter problema de ombro, não ter problema de cotovelo, de joelho, de quadril, é você dar a recuperação, trabalhar com menos exercícios e a intensidade alta, tá bem? Quanto mais exercício que você faz, há um desgaste maior articular. Então você vai ficar fazendo aquele movimento repetitivo mais vezes. Então o ideal, o mais saudável, é você reduzir a quantidade de exercícios e trabalhar com qualidade. A qualidade é o quê? É intensificar o treino, é enfatizar a velocidade do treino, fazer um movimento devagarzinho, sentindo a ida, sentindo a volta. Controlar a velocidade, não fazer nada acelerado demais, fazer devagarzinho, tanto o movimento de ida como o movimento de volta, tá? Você não deixa a gravidade fazer por você, você que faz o movimento, você que controla o movimento. Outro aspecto importantíssimo para a intensidade é fazer o exercício corretamente. À medida que você sente que você está roubando, que você está utilizando músculos que não estão envolvidos naquele movimento, naquele trabalho, não vale a pena. Você vai usar músculos que não são necessários para serem contraídos naquele momento. Então, você corre o risco de baixar a intensidade no músculo que você quer trabalhar. Então, gente, é prioridade, tá? Trabalhar o movimento certinho, o movimento redondo, enfatizar o movimento de ida, o movimento de volta, não parar em momento nenhum do treino, enfatizando dessa forma, porque assim você vai potencializar seus resultados, tá? Não adianta fazer o treino de qualquer jeito. Quantas vezes a gente faz dessa forma? Treina de qualquer jeito, né? Não intensifica, certo? Isso não é legal, não. Então são muitos detalhes que a gente precisa ficar atento na hora da nossa série, tá? Não adianta malhar só por malhar. Você deve se perguntar, por que eu não tenho resultado malhando? E é justamente porque você não enfatiza esses detalhes que são importantíssimos. Malhar só por malhar, olha, não vai dar resultado. Ou pode dar resultado durante um período. Depois que passar esse período de adaptação, olha, não vale nada. É importante você fazer uma série com intensidade, uma série certa. Outra coisa assim muito importante é a ordem dos exercícios, tá? Quando a gente faz o nosso treino de musculação, nós precisamos respeitar uma ordem de solicitação muscular para cada exercício que você vai fazer. Tá bem? Tem uma sequência certa. Muitas vezes a gente faz um exercício, tá? Aí vai para outro exercício que descansa aquele músculo que a gente trabalhou anteriormente. Aí depois chega no terceiro exercício e volta a trabalhar o primeiro músculo, tá? Mas não, você tem que ter uma sequência
de trabalhar no primeiro exercício os músculos, no segundo, continuar trabalhando o que você trabalhou no primeiro, e no terceiro, concluir. Ou no quarto, mas dando continuidade, você ir puxando aquela musculatura, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz um treino de perna, vamos voltar na perna. Por exemplo, você faz aquela mesa extensora, tá? Que é aquela que estica a perninha e volta, sobe e volta. Quando você faz exercício, você está enfatizando o trabalho no quadríceps. Tá certinho? ênfase no quadríceps. Se na sequência você vai e faz aquele exercício da mesa flexora, por exemplo, que é o movimento para trás, força para trás, em que você vai trabalhar os músculos posteriores de coxa. Então, enquanto você está fazendo esses músculos posteriores de coxa, o que acontece com o seu quadríceps? Ele vai descansar. Entendeu? Então, a primeira série que você fez, o primeiro exercício, você vai zerar durante o segundo exercício, porque você foi fazer um trabalho muscular que não tem nada a ver com o primeiro. Entende? Então, você precisa de uma sequência. Então, o correto seria você fazer a extensora, tá? Beleza, primeiro. E o segundo exercício, você fazer, por exemplo, um leg 45 ou um agachamento, porque ambos vão trabalhar o quadríceps e o posterior de coxa. Aí você deixa o posterior de coxa por último, entendeu? E no meio, o leg ou o agachamento, porque trabalha esses dois músculos ao mesmo tempo. Então, é importante pensar nesses detalhes, entendeu? Porque esse somatório de metabólitos que estão dentro da célula muscular é o que irá potencializar os resultados. Tá? Não adianta malhar só por malhar. É fundamental que a gente faça esse movimento, esse exercício, essa série de forma científica, com dados que embasam os melhores resultados. Não adianta fazer o treino de qualquer forma. Então, é algo que nós precisamos introjetar. Tá? Fazer o treino com base científica. Não adianta só você ir para academia, cansar, tá? Fazer vários exercícios e não pensar nesses detalhes da sequência dos exercícios, tá? Do exercício perfeito, o descanso dele. São tantos detalhezinhos que nós precisamos enfatizar para potencializar nossos resultados. Tá bem? Então isso que eu quero aprofundar com vocês é fazer o treino de forma correta, o treino de forma a enfatizar os resultados, tá? E são os detalhezinhos que fazem total diferença. Por isso que eu te peço para me acompanhar aqui, tá legal? Que eu sempre estarei postando vídeos com dicas importantes para você fazer em casa, para você fazer na academia, que vai potencializar demais os seus resultados, tá? Não adianta só malhar por malhar, você tem que malhar da melhor forma possível para ter os melhores resultados de musculação, tá bem? Você gostou do vídeo? Então qualquer dúvida, qualquer crítica, escreve aqui ou então me manda um direct. Você vai ajudar muito a manter conteúdo aqui e continuar te dando resultados com treinos de musculação.